E aí, galera do Revolução Escola de Missões Urbanas, aqui quem está falando é o pastor Rui Damasceno, diretamente aqui de Natal, no Rio Grande do Norte. Nessa terra tem sol, mas também tem sombra, né? E eu estou muito feliz de ter recebido esse convite para estar somando com vocês nessa missão de compartilhar um pouco sobre o Evangelho de Cristo, né? Os fundamentos do Evangelho de Cristo para uma escola de missões urbanas. Isso para mim é sensacional. Amo a missão urbana, né? Eu sou casado, sou pai de 2 filhos, sou casado com Ariel, meus filhos são Pedro Azaf, de 11 anos, um garotão bonitão, que nem o pai, uma moça linda, de 8 anos de idade, chamada Zoe Marie, né? E a minha linda esposa, que se chama Ariel. Nem coloquei uma fotinha deles para vocês aqui, quem sabe se der tempo até o final dessa aula, eu mostro uma fotinha da minha familhinha para vocês. Gente, nossa família é uma família missionária, desde o ano de 2005 que nós somos engajados na obra missionária. Nós começamos aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, a Nativa Missões de Impacto. Eu sou um dos fundadores, né, no sentido de contexto, eu estava lá desde o início do Nativa Missões de Impacto, hoje Nativa Missões, que está espalhado por alguns estados aqui no Nordeste do nosso país, e por meio do Nativa, a gente já fez missões aí em vários lugares do mundo, né? Inclusive a minha família como missão, como missionária, a gente tem um trabalho muito profícuo em Guiné-Bissau, na África. É muito bom compartilhar da visão missionária com os irmãos em Cristo. E para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu sou pastor da Igreja Batista Nova Esperança, aqui em Natal, na verdade, na região metropolitana de Natal, numa cidade chamada Parnamirim. E com a minha família, nós nos dedicamos ao Ministério do Ensino. Eu também sou professor de Sociologia, de Filosofia, né? E a minha esposa é professora de inglês para crianças, né? E nós estamos aí vivendo a missão com tudo que a missão tem para oferecer. Eu espero que vocês curtam essa aula, né? Que vocês possam absorver o máximo possível. Eu tentei selecionar o máximo de informação da maneira mais sucinta possível para você aproveitar ao máximo isso que a gente vai desfrutar agora nesse momento, compartilhar agora nesse momento com vocês. Gente, chega de enrolação, já me apresentei para vocês. Se você quiser me conhecer melhor, depois acessa aí rui.profs lá no Instagram e você vai ter um pouco mais de informação sobre essa pessoinha que vai dar essa aula para vocês agora, tá bom? Gente, então vamos começar. Quero convidar você para refletir sobre os fundamentos do Evangelho de Cristo. É a disciplina que me cabe aqui nessa escola de missões urbanas, extremamente importante para os dias de hoje. Quero logo dizer que o primeiro fundamento introdutório para toda a nossa conversa, apesar de não ser o que eu vou apresentar primeiro aqui, e o mais importante para a nossa compreensão é a Sagrada Escritura. Então, eu quero que você tenha em mente que as minhas respostas estarão sempre perpassadas pela leitura da Santa Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, conforme foram escritas, orientadas pelo Espírito Santo de Deus, inspirando homens de Deus, conservada durante o tempo, chegando até os nossos dias, para que a gente continue sabendo que há um Deus acima de tudo que existe, aquele que é criador, aquele que é provedor, aquele que é o nosso restaurador, o nosso resgatador e aquele que vai fazer nova todas as coisas. Tá bom? Então, a partir das Santas Escrituras, vamos meditar um pouquinho. Quero convidar você aí da galera de Escola de Missões Urbanas do projeto da Missão Revolução. Vamos comigo agora em Marcos capítulo 16, versículo 15, texto bíblico conhecido de muitos de vocês, e aí a gente vai começar com essa ideia do evangelho. Eu tentei não ser muito teólogo, tentei ser mais prático aqui na nossa aula, e eu vou tentar compartilhar com vocês o máximo de informação possível para a gente meditar de maneira mais produtiva, tá bom? Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vamos comigo, Marcos 16, 15. Depois a gente vai para Atos 14, 15. Tá bom? Diz assim, ó. E disse-lhes Jesus: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Agora vamos comigo para Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 14, versículo 15. Leia comigo. Senhores, por que estão fazendo isso conosco? Nós também somos meros seres humanos como todos vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos.
e estamos aqui anunciando o evangelho a vocês, para que vocês convertam-se destas coisas inúteis e vão até o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nós lemos 2 textos que têm expressamente a palavra evangelho, sempre anunciado, sempre associado a essa palavra pregação, anunciação. Porque a palavra evangelho, ela traz dentro de si um conteúdo importantíssimo para você começar a entender na nossa aulinha de hoje. A palavra evangelho, a palavra grega, como todos vocês já sabem disso, já devem ter ouvido falar bastante sobre essa palavra, é uma palavra que significa boa notícia. E toda boa notícia precisa ser anunciada. Só que, como toda boa notícia, o evangelho de Cristo tem um conteúdo específico. Nós precisamos pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que existem outros evangelhos por aí, como, por exemplo, o evangelho segundo escreveu Allan Kardec. Mas o evangelho que nós anunciamos e que essa escola de missões aqui busca divulgar para vocês é o evangelho de Cristo. E é sobre ele que nós vamos compartilhar nesse momento. Então, meu objetivo nesse momento é falar sobre o evangelho de Cristo, a boa notícia que está associada à pessoa de Jesus Cristo. Então, como tal, eu quero que vocês lembrem dessa palavra. A expressão evangelho significa boa nova, boa notícia. E como tal, ela precisa ser anunciada. Não existe evangelho não proclamado, não falado. A ideia aqui, gente, necessariamente é uma boa notícia gritada. Igual aquele vendedor de jornal que pega a notícia assim, ó, pega o jornal, aqueles desenhos, filmes e fica gritando: extra, extra, nova notícia, novo evento, uma nova mensagem, uma novidade para todos vocês. Venham e compartilhem conosco dessa nova mensagem. Então, primeira lição que eu quero dar para vocês é: o evangelho significa boa notícia, e é uma boa notícia que precisa ser anunciada. Mas é a respeito de que essa boa notícia? Do que ela trata? Qual é o objetivo dessa boa notícia? Qual é o conteúdo dessa mensagem? Para nossa vergonha, senhoras e senhores, muitos de nós, jovens, adultos, crentes novos e crentes velhos, temos uma baixa consciência do que é o evangelho de Cristo. Sabemos muito pouco ou quase nada. Confundimos o evangelho com ir para a igreja, confundimos o evangelho com a religião, confundimos o evangelho com sentir arrepios, confundimos o evangelho com meio de conseguir bens materiais, confundimos o evangelho com um sem número de coisas. Mas o evangelho não é nada disso. O evangelho é muito mais do que isso. Até em parte, essas coisas que eu acabei citando e pincelando aqui para vocês fazem parte do evangelho, mas não é a centralidade do mesmo. O evangelho tem uma centralidade importantíssima e você que está na escola de missões precisa ter plena consciência de qual é o conteúdo desse evangelho, beleza? Então vamos pensar um pouquinho sobre qual é esse evangelho. A respeito do que é o evangelho. O que é o evangelho? Eu vou dar aí alguns segundos imaginários, já que eu não posso estar interagindo com vocês, vamos fazer de conta que eu estou interagindo. Me responde aí, olha aí para os seus amigos, olha aí para a galera, quem tem coragem de dar uma pausa aqui no meu vídeo e dizer assim: o evangelho é... Tipo Dora Aventureira, né? Repitam comigo, respondam para mim, o evangelho é... O que é o evangelho, gente? O que significa evangelho? Porque a palavra, o verbo evangelizar, o que significa, qual é o conteúdo dessa boa notícia? Sobre o quê? Do que se trata? That's the question. A respeito do que é o evangelho. Quelle est la question? Se poser la question, that's the question. Si é que sabes hablar do que piensas a respeito de la boa bendición, das boas novas do evangelho. Hã? E aí, gente? Qual é o conteúdo do evangelho? Dá pausa aqui e responde. E aí, será que alguém respondeu legal? Vamos tentar meditar agora sobre isso, então. Gente, o evangelho tem um conteúdo. Esse conteúdo do evangelho é a história do mundo. É a história da humanidade.
O evangelho, ele tem uma centralidade épica, histórica, que perpassa os princípios da fundação do mundo. Perpassa a mente de Deus antes da vida material ser criada. Ele gerou o evangelho dentro dele. A Bíblia diz que Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, antes do mundo ser fundado, como você pode perceber aqui nessas 4 imagens que eu coloquei aqui para vocês, antes do mundo ser fundado, antes do mundo cair, Cristo já havia morrido na cruz para expressar um plano de glorificação do poder de Deus sobre a vida da humanidade. Então, o conteúdo do evangelho, primeira lição, anota aí, primeiro fundamento do evangelho é aquilo que a gente acabou de ler em Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando ele diz assim, ó, nós temos que pregar o evangelho para o mundo todo. E lá no livro de Atos, quando foi dito assim, nós estamos anunciando um Deus vivo, pregando um evangelho que fala sobre um Deus vivo, que criou os céus, a terra, o mar, tudo que existe foi criado por ele. A base do evangelho, os fundamentos do evangelho é a própria história da humanidade. É a criação, é a queda, é a redenção e é a glorificação de todas as coisas. Qual é o principal norte que você precisa saber sobre o evangelho? O primeiro ponto, você precisa entender que o evangelho é o conteúdo da história da humanidade. É de tudo que se trata a humanidade. E a humanidade ela é uma história a respeito de Cristo, da relação entre Deus Criador, os homens criados, a queda desses homens, a restauração por meio de Cristo Jesus e, por fim, a glorificação eterna para que a gente volte a ter intimidade para sempre com ele. Então, nós temos pelo menos 5 grandes pontos que acompanham o que é a centralidade e o fundamento do evangelho. A Bíblia, ela é um livro altamente complexo e altamente simples. É uma narrativa evangélica, do Velho Testamento até o Novo Testamento, do Antigo ao Novo Testamento, tudo diz respeito ao evangelho, a boa notícia de que Deus é o Criador, o mantenedor, o restaurador e o glorificador de toda a criação através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, criação, queda, redenção e glorificação. Esses são os 4 primeiros passos para você entender o que é o evangelho. É entender que o evangelho é a história do mundo, desde a sua criação, passando pela queda e depravação da humanidade, a restauração por meio, a redenção dessa humanidade por meio da cruz de Cristo, sacrifício de Cristo, que é o ponto de culminância desse evangelho, tá? E, por fim, a glorificação eterna, a nossa entrada na eternidade. Ou seja, o evangelho é sobre amor, esperança, mas também sobre juízo e condenação. Vamos avançar, gente boa? Espero que vocês tenham entendido. Se eu estiver falando muito rápido, não me avisa, porque eu não vou ter como desacelerar. Estou gravando, né, gente? Mas vocês podem depois revisitar essa aula para confirmar aí, tirar algumas dúvidas, e pode entrar em contato comigo, tá bom? Eu deixo à disposição de vocês o meu contato, meu WhatsApp, meu direct lá no Instagram, para vocês falarem comigo a hora que vocês quiserem, tá bom? E tirar qualquer dúvida que seja. Vamos avançar, senhoras e senhores? Gente, é o seguinte, primeiro fundamento do evangelho, Deus, o Criador de tudo. Sem a concepção de que Deus é o Criador de tudo, não há evangelho. Você precisa entender que para você ser um evangélico, um cristão que crê no evangelho, você precisa crer que absolutamente Deus é o Criador de tudo e que ele criou todas as coisas por meio dele, para ele, de maneira perfeitamente boa. Viu Deus que tudo que ele havia criado era muito bom. Gênesis 1:31. Tudo foi criado por Deus. Todas as dimensões da vida humana foram criadas por Deus. Então, a dimensão espiritual, a dimensão psicológica, a dimensão social, relacional dos seres humanos foi criada por Deus. Anota aí, gente. Sala de aula tem que ter papel e caneta, né? Então, anote aí.
Deus criou todas as coisas, é o primeiro fundamento do evangelho que a gente vai ver hoje. Não necessariamente na ordem que eu estou apresentando aqui, mas esses são os pilares e os fundamentos do evangelho. Primeiro, Deus é tão poderoso que ele criou todas as coisas que existem, as que a gente conhece e as que a gente não conhece, a partir dele mesmo, tá bom? A partir do seu eterno poder, a partir da sua eterna misericórdia, sabedoria, condição, inteligência, perfeição, Deus criou todas as dimensões da existência, seja ela espiritual, psicológica, social ou mesmo ecológica, ou seja, ambiental. As questões naturais e as questões espirituais, mentais, emocionais, sejam elas quais forem, foram criadas por Deus e tão somente por ele. Nos dias de hoje, a coisa mais fácil que você vai encontrar na universidade, na escola, nos vídeos, nos youtubers da vida, nos metidos a cientistas, né, nas pessoas que se dizem mais esclarecidas, é uma tentativa de negar a origem inteligente do universo. O primeiro pilar do evangelho é, ora, Deus é todo-poderoso e criou todas as coisas. Mas por que esse é o primeiro pilar? Bem simples, gente. Porque se eu sei que lá fora tem um ser criador, se na minha consciência, conforme diz em Romanos, capítulo 1, que a própria natureza dá testemunho da grandeza de Deus, da existência de Deus, e por isso todos os homens são indesculpáveis, a melhor maneira de eu viver num mundo em pecado é negando a existência de um Deus criador. Então, para justificar o comportamento pós-queda, o ser humano aprendeu a negar que Deus é o criador do mundo. Então, a primeira mensagem do evangelho que a gente precisa saber que é real é que Deus é o criador do mundo. E ele criou todas as dimensões da existência. Tanto a dimensão espiritual, quanto a dimensão psicológica, quanto a dimensão social, quanto a dimensão ecológica, ambiental para a humanidade. Tá bom? Então, gente boa, vamos passar para o próximo ponto, tá? Estou aqui só organizando aqui meu celular, porque ele está tocando bem no meio da minha aula e eu não vou parar. É o seguinte, gente. Vimos, então, que o primeiro fundamento do Evangelho, o fundamento 1 do Evangelho é Deus, o Criador. Entenda e veja Deus como o Criador do mundo. Essa justificativa de Deus como Criador do mundo nos leva ao segundo fundamento. Deus criou os homens. Deus criou a humanidade. Deus criou o lugar onde essa humanidade viveria. E, num segundo momento, houve uma coisa que a gente chama de queda, um aprisionamento espiritual, um afastamento gradativo de Deus. Santo Agostinho, né, um famoso filósofo e um dos pais da igreja da era pós-apostólica, diz que depois da queda o homem constrói um caminho de distanciamento de Deus tão grande, tão largo, que ele é incapaz de voltar sozinho para perto de Deus. Ele foi para tão longe de Deus que ele não consegue voltar para perto dele. Em Gênesis 3,15, nós temos ali a síntese da queda do homem e das suas consequências. Por causa da queda, a terra entrou em cataclisma. O pecado entrou no mundo e, por meio do pecado, a morte tanto física quanto espiritual. O ser humano teve a sua estrutura abalada, a sua maneira de ver o mundo abalada. E a partir dessa queda, em Gênesis 3,15, nós temos a concepção teológica de que o homem está impróprio, inapropriado para se relacionar com Deus. Ele acaba se afastando gradativamente, como eu citei agora há pouco, Agostinho de Hipona. Então, nós estamos num mundo de pessoas aprisionadas, mundo dos quais, assim como Paulo fala lá no livro de Efésios, eu e você já fomos também aprisionados pelo pecado e pela ira de Deus. Estávamos caminhando para o inferno, a saber, a segunda morte, a morte eterna, né? A morte mais cruel de todas, que é a morte que nos separa do amor de Deus e nos coloca em contato único e exclusivo somente com a ira de Deus. E a Bíblia diz que é uma coisa terrível cair nas mãos da ira de Deus. Gente, o segundo fundamento do evangelho, depois de entendermos que Deus é o Criador, as pessoas precisam entender que depois da criação, o homem, debaixo da soberania de Deus, caiu e separou-se, né, da presença de Deus. Rompeu o relacionamento com Deus e sofreu
algumas consequências a respeito disso. E o pecado passou a fazer parte da cosmovisão dos seres humanos. Quando Deus diz para Adão e Eva não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, muito provavelmente Deus gostaria que os homens vivessem em constante estado de graça e inocência, sem precisar discernir entre o bem e o mal. O certo e o errado se resumia a não queira conhecer a diferença entre o bem e o mal. A partir do momento que eu e você temos o conhecimento sobre o bem e o mal, nós nos tornamos responsáveis pelas escolhas diretas que fazemos. Por isso que cada um de vocês, de vez em quando, pensa, peco ou não peco? Faço ou não faço? Pego ou não pego onde não devo pegar? Por isso que muitos de vocês esperam sentir um arrepio para tentar entender a presença de Deus. Por isso que muitos de vocês mentem. Muitos de nós temos a mente poluída pela pornografia, pela sexualidade. Por isso que muitos de nós tentamos encontrar valores políticos, ideológicos, fora da palavra de Deus. Nós tornamos a relação com Deus insuficiente para resolver a nossa vida. A partir do pecado, o ser humano tenta trabalhar por suas próprias mãos e por isso continua se distanciando de Deus constantemente, paulatinamente. A partir de agora, a nossa filosofia é contaminada, a nossa ciência é contaminada, né? A nossa maneira de produzir, de trabalhar é contaminada, a terra é punida, ela vai produzir espinhos e abrolhos. A terra foi castigada pelos seres humanos por meio do pecado de Adão, cabeça federativa da entrada do pecado no mundo. E isso vai atrapalhar e mexer a nossa estrutura cultural. Agora, gente, as culturas pelo mundo são pecaminosas sim. E olha, vou ser bem claro, bem taxativo, o pecado entrou no mundo e deturpou a concepção de verdade. Como Paulo também em Romanos capítulo 1 diz, os homens em pecado pegaram a verdade de Deus e transformaram ela em mentira. Isso é muito grave, porque todos vocês precisam aprender que um dos fundamentos do evangelho necessariamente é que o pecado é real e ele nos afasta de Deus em qualquer cultura, em qualquer tempo, em qualquer pessoa do planeta. E sim, qualquer religião, qualquer pensamento religioso que não prega o evangelho de Cristo é errado, está trocado, é fruto da queda e não da restauração, não da comunhão com Deus. Fui claro, gente boa? Espero que sim. Então, nós estamos caminhando aqui na concepção do segundo fundamento do evangelho, que é entender a queda, a depravação do homem. O efeito do pecado na terra é a depravação do homem, a destituição do homem da presença de Deus e a corrupção mental, espiritual, né? Do jeito que a gente viu um pouco mais anterior, no slide anterior, quando o pecado entra no mundo, a terra sofre, a natureza sofre, a mente humana sofre, a dimensão espiritual sofre, a dimensão social sofre, a dimensão ecológica do mundo sofre com os efeitos do pecado. O segundo fundamento do pecado implica, o segundo fundamento do evangelho, que é o pecado, implica nas contravenções. Na mesma maneira que Deus sopra o fôlego de vida na criação, a partir do pecado, os homens se sentem envergonhados com Deus e vão se esconder da presença de Deus. Não percebiam que estavam nu, mas eles começaram a perceber um mal psicológico, um entendimento vergonhoso, e aí eles começam a analisar o quanto eles eram indignos, e inclusive se perceberam nus, ou seja, despidos. A terceira dimensão é que, no começo, o homem não queria viver só. A partir dali, Deus cria o homem e a mulher para viverem juntos. Depois da queda, há um desentendimento social entre o homem e a mulher, e o homem responsabiliza tanto a Deus quanto a mulher pela causa do pecado. A partir de então, a violência entra dentro da vida dos seres humanos, e as sociedades humanas são perpassadas pela violência. Por isso, Deus, inclusive, é um dos motivos pelos quais Deus destrói a terra com o dilúvio. O quarto elemento, né, que é o ambiente ecológico, a partir de agora, a própria terra é sofredora das condições de pecado. Os espinhos, os abrolhos, as pragas, né, as próprias doenças do mundo natural estão em decorrência dessa queda. Né? E agora, o que significa, então, o pecado
o que é esse pecado. Gente, eu vou gastar um pouco mais de tempo nessa parte do pecado, porque eu acho que é a parte que vocês são mais fracos, né? E eu estou falando vocês, mas eu me incluo também. O pecado é uma doutrina pouco falada na igreja. É um elemento pouco tratado na igreja. É um elemento que vocês, como missionários, precisam entender que esse é o motivo pelo qual nós fazemos missão, para anunciar às pessoas, aos pecadores, que a resposta para o pecado deles é em Cristo e que eles precisam ser resgatados do pecado. Então, o pecado é real, o pecado entrou no mundo, tá? Então, de acordo com o próprio intento e beneplácito da vontade de Deus, que criou Adão e Eva, ordenou que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. A obediência a essa ordem levaria a uma vida de comunhão plena com Deus. Mas a desobediência a essa ordem levaria à morte espiritual e física. E todos os homens passariam a sofrer males diretos dessa queda. Essa queda não foge do controle de Deus. Vale salientar que é impossível perceber ou avaliar a queda do homem como sendo algo que fugiu do controle de Deus. Em tempo algum, né, nada foge do controle de Deus. Lembrem-se da fala de Jó. Jó disse, no final da sua jornada de sofrimento, pronto para ser restaurado por Deus, Jó disse que bem sabe que ele é Deus e que nenhum dos planos, que tudo ele pode e que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Deus não foi pego de surpresa, mas isso é assunto para uma outra aula. Deus não pode ser pego de surpresa por nenhum ser humano, por nenhuma coisa criada. Deus é perfeito, perfeitamente pleno, perfeitamente consciente, sábio e o tempo todo em plena condição de juízo e controle sobre todas as coisas. Não há nada que fuja do controle de Deus, que isso fique bem claro para todos nós. Mas, gente boa, o que é pecado? Afinal de contas, o que é pecado? Não, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Beleza. E a lista dessas coisas que desagradam a Deus? Será que isso é consenso para nós? Será que todos nós enxergamos o pecado da mesma maneira? Será que todos nós entendemos que pecado é sempre tudo aquilo que desagrada a Deus? A grande questão é, você tem consciência de quando você desagrada a Deus? Será que você tem consciência do que é o pecado mesmo? Será que já parou para analisar, para medir quantos pecados você comete por dia? Agora, quantos pecados você cometeu? Sua mente, sua língua, seus olhos, sua mão, sua boca, seu corpo, sua cama, sua rede, seu escuro. Será que você tem consciência do que é o pecado? Como é que você vai evangelizar se você não sabe o que é o pecado? Outra pergunta muito importante. Pecado é relativo, gente? Ou é universal? O que é que define o pecado? Quem define o que é pecado? Você já parou para fazer essas perguntas? Será que o pecado pode ser pecado? Algum pecado pode ser pecado num canto e não ser pecado em outro lugar? Será que você tem as respostas para essas perguntas? É muito importante você saber que pecado é sempre universal. O pecado está e sempre estará em todos os lugares onde o ser humano está. E pecado, quem define é Deus. O pecado é o eterno conflito de distância entre Deus e o homem. O pecado é todo o ato de separação entre Deus e o homem. O pecado diminui a possibilidade real de que o homem se encontre com Deus. Deixa ele indigno da presença de Deus e o homem é deturpado na sua consciência ética e moral. Ele não tem discernimento claro, ele não sabe mais o que é o bem e o que é o mal. Para ele, tanto faz. Ora o bem é bem, tem hora que o bem vai ser mal, a hora que o mal vai ser bem, né? Também não sabe direito o que é o certo e o errado. O humanismo, né? As filosofias contemporâneas, a concepção do ser educadinho, né, como evangélico, existe uma dimensão que a gente não pode respeitar. A melhor palavra não é respeitar. Na condição de evangelho, existe uma dimensão que a gente não tem condições de administrar. Na condição de evangelho, o pecado é sempre pecado. Então, para o evangelho, homoafetividade é pecado, fornicação é pecado, adultério é pecado, bebedice é pecado, violência contra qualquer ser humano, inclusive contra os animais, é pecado, a mentira é pecado, tá? Não há possibilidade do roubo não ser pecado, não há possibilidade do assassinato não ser pecado, seja em autodefesa ou seja em ataque.
assassinato será sempre pecado. O mandamento supremo é não matarás. Tem gente que faz uma confusão hermenêutica para dizer assim, não, é não assassinarás. A ideia é a seguinte, o plano original era que ninguém morresse. Então, qualquer coisa relacionada à morte é fruto do pecado, sim. Deus pode agir com graça diferenciada, dependendo da necessidade do indivíduo sobreviver. Isso eu concordo. Mas é fato que a morte, o assassinato, a mentira, o roubo, a lasciva, a imoralidade sexual, a glutonaria, todas essas coisas são pecados absolutamente em qualquer lugar do planeta. Né? A violência sexual, as imoralidades, tudo isso é pecado. Concordar com a idolatria é pecado. Idolatrar é pecado. Amar mais a você do que a Deus é pecado. Tudo isso é pecado aqui em qualquer lugar do mundo. A concepção de sagrado e profano é bagunçada depois da queda. Então, não existe esse negócio de relativismo, não, gente. Ora, o relativismo é um golpe espiritual da queda, muito bem aproveitado por Satanás, para fazer com que você desleixe, fique desleixado com o real sentido do evangelho de combater o pecado. Toda iniquidade é pecado, todo pecado é iniquidade, toda injustiça é pecado, aqui em qualquer lugar do mundo. Tá? Então não adianta a gente boa ficar enrolando. Um fundamento prático do evangelho é Deus é o criador do mundo, de todas as coisas, e depois que o pecado entra na terra, tudo que Deus é, o homem vai ver de maneira deturpada. Tudo que Deus manda, o homem vai ver de maneira deturpada. Ele vai olhar para o mundo bíblico com desdém. Ele vai evitar a maturidade bíblica com toda força. Então, existe céu, existe inferno, existe condenação e existe salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Então, o pecado, ele é global, ele é universal. Respondendo a essas perguntas, o pecado não é relativo, o pecado é universal. Ele é uma máxima espiritual que se revela no comportamento dos homens. Todo ser humano dubitoso em relação à existência de Deus se encontra no mar de pecados. Todo ser humano que abre mão da moralidade bíblica pela sua própria moralidade, abre mão de viver uma vida em santidade e se entrega a uma vida de pecados, entrega as suas próprias paixões, também conforme Romanos capítulo 1. Então, é muito importante você entender que a Bíblia não trabalha com meio termo. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Ou a palavra do cristão deve ser se ensina ou não. A queda, o pecado e o relativismo contemporâneo são coisas que são indissociáveis. No máximo, eu posso dizer que o relativismo dos nossos dias é consequência do pecado. Bom, eu quero mostrar para vocês alguns livros importantes, eu quero dar algumas dicas de livros para vocês. O primeiro livro que eu quero indicar agora para vocês é um livrinho do C.S. Lewis, chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Cartas do Diabo a Seu Aprendiz. Estou lendo com meu filho de 11 anos esse livro. E é uma maravilha. Lá, C.S. Lewis, inspiradamente, nos fala um pouquinho, né, de maneira muito bem humorada, das estratégias de Satanás para cultivar o nosso comportamento meramente contemporâneo, meramente relativista, para valorizar as nossas desculpas e sarrapadas para continuarmos pecando como crentes. Isso é o que eu acho mais interessante nesse livro. E aí eu fico aqui com vocês também com o livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que chamam o mal de bem e que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Em outras palavras, o que significa aqui esse texto é aquilo que é deve ser o que é, e não o contrário. Tá? O feio é feio, o bonito é bonito, o belo é belo, tá? O certo é certo, o errado é errado, não depende do ponto de vista. E se eu tivesse aí presencialmente, a gente ia conversar sobre isso, eu ia fazer um bocado de pergunta para vocês, até deixar vocês com a resposta que é a correta, tá bom? É bem simples. A verdade é absoluta. Se a verdade é relativa, não existiria verdade absoluta. Mas para eu afirmar que uma verdade é relativa, eu tenho que dizer que toda verdade é relativa. Quando eu afirmo que toda verdade é relativa, eu estou afirmando de maneira absoluta. Se eu afirmo de maneira absoluta, um absoluto é verdadeiro. Então não pode haver verdade relativa. Vocês entendem? É importante demais perceber que isso influencia na nossa maneira de relacionamento com Deus. Então, o pecado é real e ele é um dos fundamentos claros do Evangelho. Existe pecado no mundo. Romanos, capítulo 3, nos ensina que por meio de um homem entrou o pecado no mundo e por meio desse pecado entrou a morte.
a saber que ainda bem que Jesus Cristo é o homem que veio trazer a vida e o perdão por estes pecados trazidos por Adão e Eva à vida da humanidade, tá bom? Vamos continuar. Gente, agora eu quero só que vocês tirem fotos aqui desses slides que eu vou passar agora, eu não vou me ater mais a eles, mas o meu objetivo aqui é mostrar para vocês rapidamente o que é que está aqui nesse conteúdo. O que é que está aqui nesse conteúdo, gente? Tudo que foi fruto do pecado, né? Liberalismo, tudo é relativo, legalismo, tudo é pecado. Depende do ponto de vista. Não, foi o pastor que disse o que é pecado. O que é que define o que é pecado? Nada disso. Não é a cultura, não é o homem, não é o pastor, não é a igreja, não é a denominação. O que define o que é pecado é a Bíblia. O humanismo é antropocêntrico. Ele quer apenas que o ser humano viva a partir das suas próprias paixões, dos seus próprios prazeres, criando uma gama aqui, você vai ver do lado de cá, da sua tela aí, onde tem o nome liberalismo teológico, teísmo aberto, né? Todas essas palavrinhas aqui que eu coloquei são tentativas de diluir, de batizar o evangelho, misturar o evangelho com outras coisas que não dizem respeito à pureza do evangelho de Cristo. E querem diluir o que é pecado, deixar mais suave, sabe? Mas nada disso substitui, de fato, o que é pecado. Por isso, a grande pergunta é essa daqui. Algo pode ser pecado em um lugar, época ou contexto, e não ser em outro? Você consegue justificar a sua resposta? Caso sua resposta for sim, de onde você tirou isso? Como é que você pode afirmar que uma coisa pode ser pecado em um canto e não ser pecado em outro? Quem está dizendo que é pecado? É você? É a sua opinião? Ou é a Bíblia Sagrada? Essa é a grande questão. Perceba que eu sempre recorro à intenção clara do texto bíblico. Então, gente, para encerrar essa questão, pecado é pecado em qualquer lugar do mundo, pois quem define o que é pecado é Deus. Pecado é tudo aquilo que fere a santidade de Deus e o propósito eterno de Deus para a humanidade. Se você está fora desse propósito, você está em pecado. Tá? Mas nem tudo está perdido, senhoras e senhores. Né? Nós sabemos que João Batista anunciou que Deus enviou o Cordeiro dele que tira o pecado do mundo. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus é o libertador, o resgatador da escravidão do pecado. As correntes do pecado são quebradas pela pessoa de Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem nos liberta da escravidão do pecado. E esse é um fundamento indispensável dentro da concepção de pecado. É a concepção de salvação. A mensagem da cruz. É o terceiro fundamento do evangelho. O primeiro fundamento é Deus como criador. O segundo fundamento é o pecado entrando na humanidade, depravando e separando a humanidade de Deus. E o terceiro fundamento é Jesus Cristo, o Redentor. A mensagem da cruz, a redenção. Todo missionário precisa ter na mente que o pecado tem solução e essa solução é a justiça de Deus através da mensagem da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso libertador. Então, o terceiro fundamento do evangelho é liberdade. Ele nos libertou. Ele nos livrou da morte, do inferno, do pecado. Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso resgatador. Você tem e deve se alegrar. Tem que e deve se alegrar com essa maravilhosa mensagem. O terceiro fundamento do evangelho que hoje eu vos falo é libertação. Redenção através da pessoa de Jesus Cristo. Ele acabou com as amarras do inferno e nos tirou do reino das trevas e nos está transportando para um reino de glória na presença de Deus, onde tudo será novamente conforme o que ele quer. A partir disso, entendemos que aquilo que foi criado, depois foi deturpado, agora é feito novo. É tudo restaurado, espiritual, psicológica, social e ecologicamente, a partir da ação salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando alguém está em Cristo, torna-se uma nova pessoa. Por dentro, já não é mais a mesma, as coisas antigas já se passaram e teve início uma nova vida. Há algumas versões que dizem, tudo novo se fez. Nova criação, é a melhor palavra, é nova criação, porque tudo é redimido em Cristo.
da vida humana até a vida da natureza. Os seres humanos e o próprio planeta será restaurado plenamente por causa do terceiro fundamento, que é a redenção em Cristo Jesus, é a mensagem da cruz que nos restaura e nos traz de volta ao Evangelho de Cristo. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles por quem ele morreu, mas também ressuscitou. Pensar na redenção é pensar na morte de Cristo, mas também na ressurreição do nosso Senhor. Olha, outra coisa que, na sequência, cada um desses três fundamentos que eu acabei de falar para vocês, eles têm um contraponto vindo do pecado. No primeiro contraponto, não existe criador do mundo, o que existe é evolucionismo, segundo a filosofia mundana. No segundo contraponto, cada um é livre para fazer o que quer. E não existe esse negócio de certo e errado, de pecado. No terceiro contraponto não existiu Jesus. Se existiu, ele morreu. Se morreu, não ressuscitou. Tá? Isso é um contraponto que a nossa cultura tenta investir copiosamente para que a gente deixe de crer que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo nos ensina que se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a nossa fé. Então a mensagem da cruz, ela chega até a ressurreição. O principal fundamento dessa fala é o Cordeiro que nos tira do pecado, que tira o pecado do mundo. Não é apenas a prática dos pecados, ele tira a possibilidade da existência do pecado. Na consumação de todas as coisas, o pecado será extirpado pelo sacrifício do Cordeiro. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Pedro diz que esse ato foi manifesto antes da fundação do mundo, mas também foi conhecido agora, no fim dos dias. Jesus Cristo é o terceiro fundamento do Evangelho. Deus Criador, o pecado e a redenção plena da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, é importante que você que está ouvindo essa aula, que está assistindo essa aula, arrependa-se do seu pecado. Creia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para que você, cheio desse Evangelho, possa anunciar a maravilha da salvação. O fundamento do Evangelho é a maravilha da salvação. Esse é o ponto alto, gente, do Evangelho. O terceiro ponto do Evangelho é Jesus Cristo ressuscitou. E o quarto ponto é decorrência desse. Quando ele ressuscita, ele funda a igreja, a comunidade dos santos. O lugar onde a gente se junta para gritar bem alto, todo mundo junto. Cristo é real, ele ressuscitou, ele é o Criador do mundo e ele tem um plano na sua vida. Essas palavras não devem ser esquecidas jamais. A igreja é a continuidade do corpo de Cristo na terra. E a partir dessa comunidade chamada igreja, que é o quarto fundamento que eu quero trazer aqui para você, a partir desse quarto fundamento, é que nós nos juntamos para fazer a missão, para continuar cuidando dos aflitos, dos necessitados, dos desabrigados, dos que sofrem violência, daqueles que são peregrinos em terra estrangeira, daqueles que são expurgados de suas terras por causa das guerras. Nós somos a resposta que o mundo precisa, e essa resposta se revela em Cristo Jesus, por meio da sua igreja. Apesar de eu ter colocado o desenho de um prédiozinho, a melhor igreja não é o prédio, mas é a comunidade de santos viva, eficaz e agindo nessa terra, sendo e manifestando todos os outros três pilares que foram falados até agora. O que é a igreja? Quem é a igreja? É a comunidade de santos que respondem com fé, com arrependimento às boas novas do Evangelho. Eu quero te chamar para fazer parte dessa comunidade. Se você está aqui assistindo essa aula, estudando sobre missões, mas ainda não entregou sua vida a Jesus plenamente, esse é teu momento. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confia no Senhor e deixa Ele cuidar de você. As boas novas do Evangelho estão sendo pregadas para que você não vá para o inferno, mas para que você se encontre com Deus vivo e verdadeiro e anuncie para que mais pessoas recebam a salvação. É a comunidade que se apossa do texto bíblico, da narrativa bíblica. É a partir da igreja que a Bíblia é anunciada. Nós somos encarregados de tornar conhecidas as boas novas a toda a criatura. Marcos 16:15, a gente leu hoje. Tá? Esse chamado define a própria essência da igreja, a própria existência da igreja. Esses pilares que eu acabei de colocar no quarto ponto devem ser vistos e revistos por vocês. Eu vou mandar esse slide para o irmão
Lucas compartilhar com vocês. Estudem isso aqui com afinco e dedicação, tá bom? A Igreja de Jesus, ela é a própria missão de Deus. A Igreja de Deus, ela acontece e faz gerar a missão de Deus. Christopher Wright, autor desses 2 brilhantíssimos livros, diz assim, ó, vê a missão como a chave mestra para entender toda a história bíblica. A missão de Deus, por meio do povo de Deus, que define o envolvimento deste povo com o mundo de Deus, em prol de toda a criação que pertence a Deus. A igreja é a manifestação do jardim do Éden na terra, do jardim do Éden antes do pecado. A igreja é o vislumbre da vida eterna. A igreja de Jesus é a comunidade dos santos fazendo a missão de Deus. Esse é o 4º fundamento do evangelho. Nós somos enviados para construir uma cosmovisão importantíssima. Eita, acho que faltou alguma coisa. Ah, agora chegou. Tá. A igreja, então, ela está no centro, no olho do furacão. Por quê, gente? Porque desde que houve, né, a criação, a redenção e a narrativa bíblica, que o mundo tenta destruir essa narrativa nessa cultura pós-moderna. E a igreja está bem no meio do fogo cruzado, entre a visão bíblica de mundo, tá? E também, nossa, tá calor aqui, parece que eu estou em Teresina. E também a concepção real do que é ser igreja num mundo pagão e que despreza as verdades do evangelho. Que confunde evangelho com violência política, que confunde evangelho com palavreado chulo, vulgar, menosprezante, agressivo. Não tem nada a ver com isso. O evangelho é vivido por essa igreja no meio dessa narrativa naturalista, desse mundo pós-moderno, desse mundo relativista, porque a igreja, ela é aquela que recebe a mensagem da cruz e espalha ela para o mundo, anunciando que existe uma revelação, uma história que ainda não acabou. Jesus Cristo morreu, ao 3º dia ressuscitou e está voltando para restaurar todas as coisas. Por isso, o 5º fundamento do evangelho é a proclamação do evangelho. Precisamos proclamar o evangelho, verbalizar o evangelho. O evangelho é aquele que implementa o reino que já está e que fala do reino que ainda não chegou. Nós precisamos ser proclamadores. A palavra evangelho é boa notícia. E não existe boa notícia calada. A fé vem pelo ouvir a palavra. Está lá no livro de Romanos. Tá? Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra, é necessário que se pregue. Mas como pregarão se não forem enviados? Porque aqueles precisam ouvir. E só vão ouvir se alguém pregar. E só pregarão se forem enviados. Então, a proclamação é uma comissão de Jesus para a igreja. Mas pregue, se possível, use palavras. Isso é muito bonito, gente. É o contrário. É pregue com palavras. E também com ações. Mas a primeira pregação é a da palavra. O apóstolo Paulo chega a dizer, o que importa é que pregue. Mesmo que ele esteja pregando com a motivação errada. Mesmo que ele seja um desonesto. Se for o evangelho, é para ser pregado. É o que o apóstolo Paulo diz. Não tem essa conversa de, não, tem que esperar a melhor oportunidade. Nada disso. O próprio apóstolo Paulo fala, se não me engano, no livro de Colossenses, há tempo e há fora de tempo. É Colossenses ou Tessalonicenses? Agora me falha a memória. Mas é há tempo e há fora de tempo. Não tem essa de pedir licença para pregar o evangelho. Se você está diante do presidente da República, pregue. Se você está diante de um presidente condenado, pregue. Se você está diante de um califa, pregue. Se você estivesse diante de Hitler, pregue. Pregue. Se você está diante de um mendigo, pregue. De um homem rico, pregue. Você precisa pregar. O quê? Que ele é o criador do mundo, que o homem caiu, mas que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia. E que ele precisa fazer parte dessa comunidade de santos para continuar pregando o evangelho a toda criatura. A proclamação é o quarto fundamento do evangelho na nossa aula de hoje. O evangelho é sobre Cristo. A primeira lição é que você deve conhecer esse evangelho. Conheça o evangelho de Cristo. Maneje a palavra da verdade. Esteja pronto para comunicar a verdade. A centralidade do texto bíblico, 1 Coríntios 9:16 até o 22, e o próprio capítulo 15, do 1 ao 58, também já citei aqui, vão nos instigar a pregar a palavra, a se contextualizar para que o evangelho seja pregado. Eu vi na grade do curso, né, de missões, da Escola de Missões da Galera do Revolução, que vocês vão ter uma aula sobre contextualização. Espero que ela seja extremamente bíblica também, para que vocês entendam que não é simplesmente uma estratégia, mas é, acima de tudo, um conteúdo que precisa ser anunciado. E esse conteúdo é esse dessa aula, os fundamentos do evangelho, para que você entenda que não existe missão sem pregação.
A contextualização é indispensável para que a mensagem bíblica se torne audível. Mas de que adianta contextualizar, saber se ambientar e não ter bom conteúdo? Você precisa ter o conteúdo correto da pregação do evangelho. Aqui são dois textos com duas pregações muito distintas. Atos capítulo 2, versículo 14, Pedro prega e o Espírito Santo toma Pedro de tal maneira que várias pessoas com línguas e idiomas diferentes entendem tudo que Pedro está pregando. Em Atos capítulo 17, Paulo está pregando no meio entre os maiores filósofos da época, usando argumentação rebuscada, usando toda a retórica que Paulo tinha, toda a leitura, todos os livros que ele conhecia, todas as poesias que ele conhecia, todo o seu repertório sociocultural estava pronto para fazer uma redação Enem, meu amigo. O apóstolo Paulo se garantia, ia tirar 1000 fácil na redação Enem, sabe? Então ele se preparou para pregar o evangelho. Ele tinha conteúdo, um pescador e um doutor. Os dois sendo extremamente usados por Deus na obra da contextualização e da pregação do evangelho. A grande questão aqui é que os dois pregaram a mesma mensagem, o mesmo conteúdo. Observe no texto, assim que você tiver um tempinho, medite nesse texto e você vai ver o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro pregando o mesmo conteúdo em contextos diferentes, usando estratégias diferentes, mas o mesmo conteúdo. Então, a pregação do evangelho tem que ser por meio do conteúdo do evangelho. Nós precisamos entender quais são os frutos do evangelho, quais são as ferramentas do evangelho e para onde o evangelho do reino aponta. O evangelho do reino são os primeiros frutos desse reino, a pregação desse evangelho. As ferramentas que nós somos, os instrumentos do reino, têm que fazer diferença apontando como um sinal, um luzeiro, que o nosso rei está voltando e ele governará sobre todas as coisas novamente, no tempo determinado por Deus. Assim como Cristo, nós fomos chamados para pregar o evangelho, para levantar o reinado de Deus definitivo nessa terra, anunciar o reinado de Deus. Por isso, queridos amigos, não há outra opção para nós senão atacar o evangelho, atacar o mundo com o evangelho de Cristo. A igreja precisa ser, juntando agora, né, os últimos tópicos, né, o 4 e o 5. A igreja e a proclamação são indissociáveis. Nós precisamos viver nessa sociedade, ser e fazer todas as coisas como igreja. Nós somos os anunciantes da escatologia, das últimas coisas. A igreja precisa ser a revelação escatológica de Deus, da restauração de Deus para toda a existência. A igreja precisa falar que Cristo é real, mesmo diante de oposições, mesmo diante de muita gente sendo contrária. Eu fiz ciências sociais, sociologia e filosofia. Eu dou aula de literatura. Eu dou aula com professores que não confessam a mesma cosmovisão que eu. Por isso eu quero convidar você a entender que você precisa ser arrojado. Você precisa ser, como diz um bom nordestino, arrochado na pregação do evangelho. A gente não deve titubear na pregação do evangelho. Devemos levar as últimas consequências à pregação do evangelho. Então, anunciar o domínio de Deus sobre toda a criação. Isso é cooperar com o evangelho de Cristo, com a obra daquilo que já aconteceu e com a obra que ainda não está manifesta, mas que já está acontecendo. O sexto fundamento e penúltimo fundamento que eu quero repassar aqui para vocês é a Sagrada Escritura. Esse é o fundamento que eu quero que você entenda com mais clareza, porque a partir dele você vai entender os outros 5 que eu falei agora há pouco. A verdade das Escrituras é bem simples. Ela é tanto humana quanto divina. Então, ela foi feita pela divindade, por Deus, mas ela foi instrumentalizada pelos seres humanos. Ela tem uma linguagem humana, ela tem um tempo, ela tem uma cultura. A Bíblia é inspirada, inerrante, atemporal, ela é totalmente compreensível. Pecadores sem o Espírito da verdade não vão conseguir entender as verdades eternas da Escritura. Mas aqueles que foram iluminados pelo Espírito Santo vão entender que a Escritura é inerrante, infalível, e a partir delas nós encontramos um mapa que nos conduz a entender que ela é a palavra de Deus. A Bíblia não contém apenas a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Ela é a inspiração desse Deus soberano, desse Deus trino, santo, puro, amoroso, verdadeiro, justo, coerente, correto, bondoso.
né, extremamente poderoso. Aliás, ele é o próprio poder. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, incluindo cada versículo, inclusive na seleção dos livros que fariam parte dela e no uso dos termos pelos autores. Cada palavra foi escolhida por Deus. Cada contexto, cada autor, cada falha de homem, tudo isso Deus estava conduzindo. E Deus preservou até os dias de hoje. Chegou para nós aquilo que Deus queria que chegasse. Tá? Isso também daria uma outra aula só para a gente falar sobre a segurança das Escrituras Sagradas. Quais são os pressupostos fundamentais desse tópico que é a Sagrada Escritura? A Bíblia é a revelação escrita por Deus, usando homens diferentes, mas escrita por Deus. O significado de um texto deve ser sempre aquele que aquele autor tinha em mente. E existem maneiras de descobrir isso. O texto se esclarece pelo seu contexto imediato e também pelo seu contexto mais amplo. É a Bíblia que explica a própria Bíblia. Eu não preciso ficar buscando informações de fora, da história extra-bíblica. Lá eu encontro informações extras, mas o suficiente está na própria Escritura. Então, para você fazer um bom estudo bíblico e fortalecer tudo que você viu até agora como verdade das Escrituras, você deve entender, expor o texto bíblico, demonstrar o texto bíblico, buscar, cascavear, pesquisar o que significa aquilo que os apóstolos estavam dizendo para nós, que os profetas estavam dizendo para nós, que os poetas estavam dizendo para nós. É importante que você pregue a palavra. Para pregar a palavra, eu preciso conhecer a palavra. Então, eu tenho que estar preparado para pegar essa palavra a tempo e a fora de tempo. Porque essa palavra, ela repreende, ela corrige, ela exorta, é ela que gera doutrina, é ela que gera ensinamento. Pregar é ensinar, e é ensinar o livro de Deus. A grande história de Neemias nos revela que ele ensinava ao povo a ponto que o povo chorava ouvindo as Escrituras. Leram no livro da lei e declarando e explicando o sentido, faziam o quê? Lendo todos entendessem. A Escritura precisa ser entendida como ela é e não como você tem vontade que ela seja. É importante entender que a Escritura é o sexto pilar da nossa aula de hoje. E o último pilar é a esperança final. É a gente ouvindo que Deus está voltando. Que Jesus Cristo está vindo no seu cavalo branco, deixando todas as coisas novas, restaurando todas as coisas e nos enchendo da sua eterna esperança. Como já dito antes, todas as coisas estão sendo feitas novas. Por isso, eu quero convidar você a não esquecer dos pilares desse evangelho. Eu quero que você se lembre que Deus criou o mundo, o homem pecou, Jesus Cristo veio à terra, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. O evangelho, através das escrituras, enriquece a igreja, que é a comunidade dos santos, que deve anunciar o evangelho, que aponta para a restauração de novos céus e nova terra. Olhe para esse gráfico e olhe para a esperança que é. Crê nos fundamentos do evangelho de Jesus Cristo. Tudo é sobre Cristo. Desde o começo da criação do mundo era Cristo criando, conforme João capítulo 1 diz. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nada do que foi feito sem ele. Romanos capítulo 11, tudo é dele, por meio dele, para ele. É para ele que são todas as coisas. A ele toda a honra, toda a glória é para sempre, amém. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, garante que esses 7 fundamentos que eu passei para vocês sejam sempre reais, sejam sempre verdadeiros. Que Deus abençoe vocês, missionários. O mundo espera por você. O mundo será alcançado pela loucura da pregação. O mundo ouvirá o exército do Senhor que marcha sobre a terra. O mundo, desde os contextos mais urbanos aos contextos mais rurais, aos contextos transculturais, será impactado pelos pregadores da palavra de Deus, aqueles que adoram a Cristo em espírito e em verdade. Aqueles que se instigam em aprender sobre a palavra de Deus e espalhar a boa nova do Evangelho de Cristo, baseado nos fundamentos sólidos do Deus Criador, do homem que pecou e se separou de Deus, mas de uma história de amor de um Cristo que veio resgatar esse homem caído, que deixou orientações em sua palavra verdadeira, que fundou uma igreja poderosa e santa, que comunica o Evangelho e anuncia que todas as coisas estão sendo restauradas. Glória a Deus nas maiores alturas.
Pregue o evangelho a toda criatura. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e anuncie entre todos os povos que o nosso rei está voltando, não mais com coroa de espinhos, não mais com com cruz em suas costas, não mais com grampos em seus pés e braços, mas agora voltando com olhos como chama de fogo, pés como latões reluzentes, montado em um cavalo branco, sobre sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com a espada afiada para mostrar que ele tem um cetro de poder em suas mãos. E naquele grande dia, todos entregarão suas coroas diante dele. Porque ele dirá assim, olhe, ele comprou para si todos os que procedem de todo povo, tribo, língua e nação, com seu precioso sangue. Nós pertencemos a ele. Glória a Deus nas maiores alturas. Lucas, agradeço ao convite, agradeço ao pastor Valdir por essa indicação, que Deus abençoe vocês e que essa seja uma escola de missões ímpar na vida de vocês, que vidas sejam impactadas aí nessa escola e depois através dessa escola com as vidas. Lembre-se sempre, para Deus nada é impossível, Ele é o nosso rei, Ele é a nossa esperança. Que Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês e não esqueça, estou à disposição de vocês para maiores dúvidas. Procura meu contato com o Lucas, que com certeza ele vai passar para vocês, tá bom? Um grande abraço, senhoras e senhores. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E espero que vocês tenham gostado da minha aula. Tchau. 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 Eu estou desligando. Tchau.